Acesse o conteúdo da 10ª edição da Expert XP. Palestrantes internacionais compartilham suas visões sobre o novo futuro. Veja a cobertura do evento nos sites da Época Negócios e Valor Econômico e assista ao conteúdo em expertxp.com.br. O governo conseguiu ontem mais uma vitória e aprovamos o Fundeb e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Graças a Deus. Então, está aumentando a participação do Estado, coisa que o PT podia fazer lá atrás, não fez, agora fizemos, aumentamos a contribuição do Estado. Uma votação quase unânime, 6 ou 7 votaram contra, e eles votaram contra deve ter seus motivos, só perguntar para eles porque votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. A minha bancada é bem maior do que essa aí. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação da renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, na Câmara, como uma vitória do governo. Mas não é bem assim. A votação lançou um ponto de interrogação sobre até onde vai o apoio do Centrão ao Planalto. Inicialmente contrário ao texto, que foi discutido ao longo de 3 anos, na última hora o governo propôs destinar parte dos recursos do Fundeb ao Renda Brasil e tentou até adiar a votação. O Planalto ainda tentou esvaziar o plenário com a ajuda do Centrão. Não conseguiu. E diante de críticas de parlamentares e educadores, recuou. O governo orienta assim. Ao perceber que não teria o apoio do Centrão e seria derrotado, o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, orientou a base a votar a favor. Mesmo assim, houve 7 votos contrários, 6 deles de parlamentares bolsonaristas do PSL. O presidente Jair Bolsonaro retirou a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. Ela é uma das principais aliadas de Bolsonaro na Câmara, né? Surfou e foi eleita nessa onda bolsonarista e está no primeiro mandato como deputada. O governo agora estuda dar a vice-liderança a um parlamentar do Centrão e mede forças com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que foi o grande articulador da aprovação do Fundeb. Até onde vai o apoio do Centrão a Jair Bolsonaro? O que a votação do Fundeb mostra sobre essa relação? Qual será o custo para o governo de manter o apoio desses parlamentares? Pode haver outras mudanças na articulação política? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e estou com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio a gente conversa com a repórter Natália Portinari, da sucursal de Brasília, e com o editor-chefe da revista Época, Pedro Dias Leite. Fique com a gente. Natália Portinari, o que é que essa votação do Fundeb mostra sobre a relação do governo com a sua base aliada? Acende um sinal de alerta? Bom, essa votação do Fundeb, ela mostra que o governo ainda não tem um pacote de deputados como havia sido prometido pelo hoje chamado de líder informal do governo, Arthur Lira. O líder do PP, o Arthur Lira, ele fez uma negociação com o governo nos últimos meses, baseada na ideia de que ele conseguiria, no momento crítico, trazer ali 200 e poucos votos para o governo se defender quando fosse necessário. E o Paulo Guedes, como ele estava querendo alterar a proposta que estava tramitando na Câmara do Fundeb, quis contar com essa base nessa semana e não conseguiu. Descobriu que, na verdade, as coisas não são tão simples. O texto base foi votado já nos 2 turnos na Câmara. E o resultado da votação mostra que apenas meia dúzia mesmo de apoiadores do presidente é que votou contra. Que ainda assim o governo precisa negociar em qualquer votação, precisa mostrar os seus interesses, precisa explicar a que veio, quais são as propostas que está apresentando. Então eles tiveram muita dificuldade de emplacar as mudanças que o Paulo Guedes estava defendendo, como atrelar uma parte do Fundeb ao Renda Brasil, e acabaram saindo derrotados da votação. Agora, Natália, o que pegou para os deputados não atenderem o apelo dos líderes, né, que estão mais ligados ao Palácio do Planalto, para fazer a votação do Fundeb de acordo com a ideia do Ministério da Economia? Exatamente. Por mais que os líderes tenham sido convidados pelo governo a conversar e tenham firmado esse pacto de que agora eles compõem um bloco ali que é mais ou menos o que pode ser chamado de um centrão governista, por mais que exista essa aliança,
ela não faz com que todos os deputados da base automaticamente queiram votar com o governo em todas as votações. Então, eles vão precisar de motivos para votar com o governo em cada uma das votações. E soma-se a isso também uma frustração na base do governo nos últimos meses por conta de uma negociação das verbas do coronavírus, que o governo tinha prometido distribuir para prefeituras de aliados, e depois a verba, da maneira que ela foi distribuída, ela não atendeu exatamente os interesses dessa negociação. E isso é muito mais importante para os deputados da base, atender um prefeito, do que para os líderes desses partidos. Então, a massa dos deputados que poderia votar com o governo estava insatisfeita por conta dessas negociações e por conta dessas verbas que não foram pagas, e estava enxergando os líderes dos seus partidos como privilegiados que ganharam alguns cargos ali naquelas negociações no FNDE, no Denox, em alguns cargos-chave ali, né, que a gente viu ali nos últimos meses. Quem vai assumir o cargo da Diretoria de Ações Educacionais do FNDE é Garigan Amarante Pinto. Esse fundo é responsável pela execução da maioria dos programas e ações da educação básica do país. Garigan trabalha 22 anos na Câmara dos Deputados, quase todo esse tempo na liderança do PL. E acabou deixando de lado a massa, os interesses da massa, que essas verbas especificamente das prefeituras, e também, enfim, negociar cada votação para que se adeque aos interesses ideológicos e, enfim, ao que o deputado também acha que é certo numa votação. Nesse caso do Fundeb, tinha um consenso muito grande de que o Fundeb é necessário. Então, isso pesou muito. Natália, a deputada Bia Kicis, que é uma bolsonarista de primeira hora, acabou perdendo a vice-liderança do governo por votar contra o Fundeb. O que é que isso significa? O enfraquecimento da ala ideológica e o fortalecimento de um pensamento mais pragmático, até de abrir espaço para o Centrão, possivelmente na liderança do governo no Congresso? Essa perda de espaço da Bia Kicis, ela é muito simbólica do momento que o governo está vivendo agora. Nas palavras de uma liderança do governo que eu ouvi hoje, o novo normal do governo é ser normal, é negociar com políticos, é querer conversar e chegar num acordo sobre as coisas. Então, essa posição de enfrentamento, como a que foi adotada por esses deputados que votaram contra o Fundeb, como a Bia Kicis, está cada vez mais minoritária dentro do Congresso entre os apoiadores do Bolsonaro. Você pode ver que ali tem outros aliados de primeira hora do governo que não tiveram essa posição, inclusive o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, e também o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, enfim, pessoas também que são muito ligadas ao Palácio e que foram favoráveis ao Fundeb, que souberam que aquilo é uma negociação e que não adianta você ser contra a todo custo, porque o governo estava participando da elaboração daquela proposta. Então, aquilo é política, né? Então, essa posição da Bia Kicis de ficar contrária de qualquer maneira, esse radicalismo, está ficando cada vez mais minoritário. A gente teve, na semana passada, um desabafo do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, que é o Felipe Martins, que é um expoente aí do olavismo no governo, de que a ala ideológica está isolada e que o pragmatismo, disso que é visto como um setor técnico dos militares no governo, é que está tomando conta e que assim eles estariam apagando a ideologia, né, do governo Bolsonaro. Então existe esse confronto e quem está saindo ganhando nesse confronto, sem dúvida, são os militares e é o Centrão, que estão mostrando para o Bolsonaro governabilidade, né, que é o que todo governo precisa, uma sustentação. O que o governo vai fazer para, digamos, aumentar de fato a sua base e ter algo sólido para as próximas votações? Existe uma pressão agora do Centrão para substituir o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, por alguém que tenha mais experiência nas votações, porque na votação do Fundeb, apesar de ter tido esses 7 deputados que votaram contra o Fundeb, esse nem foi o maior problema. Teve alguns problemas ali na condução da votação da parte do Major Vitor Hugo. Por exemplo, ele insistiu em expor o governo a uma derrota em um destaque, em um trecho ali da proposta, que falava da relação
do custo por aluno, uma medida da qualidade do custo por aluno, enfim, uma questão ali que também tinha um grande consenso a favor daquela proposta, e o governo se expôs mesmo sabendo que ia perder. Então, como é que fica para o governo mostrar assim, eu tenho 83 votos, que foi o caso desse destaque? Isso é muito ruim, assim, essas exposições, elas têm que acabar, né, no ponto de vista de quem quer ajudar o governo no Congresso. Então, a substituição do Major Vitor Hugo é um ponto que é citado. Também tem uma pressão para substituir a equipe da própria Secretaria de Governo dentro do Palácio do Planalto no atendimento aos deputados. Não necessariamente substituir o ministro da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, mas substituir a equipe dele por pessoas que lidem melhor com políticos. Isso também é bem discutido. Então tem uma série de medidas assim, que poderiam ser tomadas para melhorar a articulação, que estão sendo cogitadas e para as quais há uma certa pressão. Bom, agora se o pessoal do Centrão deseja a troca do líder do governo, Major Vitor Hugo, na live da noite de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que por hora isso está fora de cogitação. O Major Vitor Hugo, líder do governo, agora há pouco fiquei sabendo que ele tinha sido demitido da liderança. É isso mesmo, Major? Tu veio aqui me cobrar alguma coisa aqui? Semana passada demitiram aí o Salles, demitiram o Pazuello. Quais são as próximas votações importantes nas quais o governo vai precisar de uma base firme, Natália? Está prevista agora uma votação de vetos do governo Bolsonaro, que pode ser muito importante, porque tem alguns vetos como, por exemplo, o veto da nova lei do saneamento. Bolsonaro vetou um trecho da nova lei do saneamento que permitia que as empresas continuassem com contratos, as empresas estatais continuassem com contratos da maneira antiga e ainda não precisassem se adequar tão rápido ao novo marco. E esse trecho foi vetado. Isso gerou uma fúria dos senadores, porque, na verdade, o governo no Congresso já tinha concordado que não iria vetar isso. Tem outro veto importante, que é o da desoneração da folha de pagamento. O governo também vetou o trecho que adiava a desoneração da folha, dando aí mais benefícios para as empresas que utilizam da desoneração. Então, enfim, na verdade, tem uma série de vetos, assim, o termo que está sendo usado é que vai ter uma enxurrada de derrubada de vetos nessa sessão do Congresso, e tá todo mundo que trabalha em prol do governo, inclusive o Arthur Lira, líder ali do PP, que agora está articulando pelo governo, eles querem adiar essa sessão o máximo possível para não expor o governo a essas derrotas de vetos. Natália Portinari, repórter de política da sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigada, Natália, um abraço. Muito obrigada. Pedro Dias Leite, o ministro Paulo Guedes, acreditou que ia fazer uma mudança de última hora no Fundeb e que os parlamentares, especialmente do Centrão, dariam respaldo para essa mudança, inclusive retirando o dinheiro da educação. Houve o quê? Ingenuidade do governo? Maltic, eu acho que mais do que ingenuidade, houve uma certa soberba do Ministério da Economia. Eles ficaram meses prometendo que iam enviar essa proposta do Fundeb, e quando ela estava às portas de ser votada, no final de semana, o ministro Paulo Guedes mandou a proposta dele, que não tinha nada do que era o esperado e o combinado que vinha sendo discutido. Você prevê que com isso, ainda assim, você vai conseguir a adesão dos parlamentares e a votação deles de acordo com o que você deseja, é mais soberba do que ingenuidade, embora tenha, sim, né, uma dose aí de ingenuidade. O que eu acho que esse episódio demonstra bem é que o tomar lá da cá do governo, esse governo não entendeu ainda que isso não é o suficiente. Fazendo um rápido histórico aí, no começo do mandato, o Bolsonaro achou que ia conseguir fazer as famosas bancadas temáticas, vocês devem lembrar. Não vou negociar com parlamentar, não dou cargo, não dou verba, não dou nada, vou usar os evangélicos, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, né, que é a bancada do boi, o BBB, e esses caras vão me apoiar ali. Ele teve várias derrotas retumbantes e descobriu que, para você conseguir vitórias no parlamento, precisa negociar com os dirigentes partidários, que são quem tem o controle ali da pauta e da votação. Aí, ele finalmente aderiu a isso, depois de 1 ano e meio, que vem fazendo todos os governos desde a redemocratização, só que achou que isso era a panaceia, falou, agora vai resolver.
e não resolve. Essa votação do Fundeb mostrou mais uma vez para o governo que é muito mais complexo do que eles imaginam. Para complementar, tem um outro componente aí que eles também precisam entender e entenderam até agora, que é o eleitoral. Os políticos, eles têm em mente a próxima eleição. E tem aí uma combinação entre boas políticas públicas e objetivo eleitoral, que é o que define praticamente a atuação política. Então, se o projeto do governo, como você falou, vai tirar a verba da educação, que deputado vai votar num projeto que daqui a 3 meses tem eleições municipais e muitos deles são candidatos a prefeitos ou apoiam candidatos em suas cidades e vai subir o adversário dele no palanque e falar, tá vendo esse deputado que é candidato a prefeito ou que apoia um candidato? Então, ele votou para tirar o dinheiro da educação, da escola dos seus filhos. Isso não existe. Você pode prometer o cargo que você quiser, a verba que você quiser, que nenhum político vai fazer algo que no longo prazo, no curto prazo nesse caso, vá contra os interesses dele. Então isso daí era uma batalha perdida. E aí sim a ingenuidade do Ministério da Economia e da articulação política do governo achar que o Centrão, né, o novo melhor amigo do governo Bolsonaro, ia ajudar nesse caso. Não ia e não vai. As mudanças que o governo tentou fazer no texto foram rejeitadas pelos líderes e prevaleceu a combinação ajustada ontem à noite. Fundeb permanente, sem prazo para acabar, previsto na Constituição, com mais recursos do governo federal e todo o dinheiro para a educação. Pedro, Bolsonaro transformou essa votação numa vitória do governo, disse que teve ali 6 ou 7 que votaram contra, mas que a base dele é muito maior do que isso. Essa base existe? Dá para falar numa base aliada ou é muito mais uma votação ali por projeto, muito mais fatiada do que propriamente um bloco governista? Não, Carol, definitivamente não dá para falar em base aliada. O Bolsonaro rompeu com o PSL, que foi o partido pelo qual ele foi eleito, que tem seus 50 e poucos deputados, né, de 513, já era muito pouco se você for pensar, 10% só da Câmara dos Deputados, menos ainda no caso do Senado, e ele nunca formou uma base. O Centrão, ele não é uma base parlamentar de ninguém, ele é um bloco que se acopla aos interesses do governo e aos seus próprios interesses de acordo com a dinâmica da política. Se você for ver, ele foi base do Fernando Henrique Cardoso e foi base do Luiz Inácio Lula da Silva e foi base até da Dilma Rousseff, até o impeachment dela, mas a hora que os interesses desses deputados falaram mais alto do que os interesses do governo, eles ficaram ao lado do próprio interesse. A base, o núcleo duro da base do Lula era o PT, o núcleo duro da base do Fernando Henrique era o PSDB e o DEM. PFL na época, né? O Bolsonaro não tem um núcleo duro de base. Se você tirar o Centrão, não sobra nada. Tem um ou outro deputado ali bolsonarista, mas não é nada minimamente sólido, desmancha no ar. Ele tentar capitalizar essa derrota fragorosa do Fundeb como se fosse uma vitória é aquela narrativa bolsonarista que cola para os seguidores dele nas redes sociais, né? O Bolsonaro já fez isso outras vezes em vários outros episódios. Ele pega algo que é claramente diferente da realidade e vende isso. Quando se fala do Fundeb também, nós vamos arrecadar menos esse ano do que o ano passado, que ninguém esperava essa crise da pandemia. E se cria uma despesa pesada com o Fundeb que nós apoiamos. Nós apoiamos. Agora, só acredita nisso quem segue ele cegamente. Quem tem uma visão mais realista da cena política sabe que foi uma derrota do governo. Como você e o Maltic falaram no começo aí, ele tentou pegar uma parte da verba do Fundeb da educação e colocar no Renda Brasil, que é o projeto social que ele quer fazer um Bolsa Família 2.0 para, de alguma maneira, consolidar aí esse crescimento de apoio que ele teve dos mais pobres durante a pandemia com o auxílio emergencial de R$600.
Pois é, Pedro, eu gostaria de me dedicar justamente a esse público, que é o público que recebe os R$600. Na discussão sobre o auxílio emergencial, o governo propôs 300, o Congresso levou para 500, virou 600, justamente para o governo ter o discurso. Agora o presidente vai lá e diz que aprovou o Fundeb. Nessa parte da população, essa parte pobre da população, será que durante um período eleitoral o governo não consegue consolidar essas narrativas? Essa é uma questão em aberto, Maltic. O governo Bolsonaro está passando por um processo muito semelhante ao que passou o governo do PT, do Lula, no primeiro mandato. Ele foi eleito pelas classes médias das cidades. A gente hoje, né, depois do Bolsa Família, se convencionou a falar, não, porque o PT tem o apoio dos grotões, das mais pobres, dos menos instruídos, e parece que isso é uma verdade desde sempre. Se você recuar um pouco no tempo, nem sempre foi assim. O Lula, em 2002, e especialmente nas eleições anteriores em que ele foi derrotado pelo PSDB e pelo Collor, em 89, ele era o candidato da elite instruída, da classe média e média alta das cidades dos centros urbanos. Essa transmutação da base de apoio dele se deu no poder, muito a partir do Bolsa Família, mas também a partir de políticas públicas de valorização do salário mínimo, que fizeram com que os mais pobres tivessem melhoras reais de vida e aderissem ao governo, o que é legítimo. O Bolsonaro está passando pelo mesmo processo agora com a pandemia e com o auxílio emergencial. Ele perdeu o apoio de parte da classe média que elegeu ele em 2018, em parte por causa dessa condução trágica que está fazendo da pandemia, em parte pela crise econômica, que ele não conseguiu retomar o crescimento mesmo antes da crise atual de saúde e está se aprofundando isso agora, e está ganhando um certo apoio entre os mais pobres e menos instruídos por causa do auxílio assistencial que ele está dando durante a pandemia, o que também é muito necessário, tá? É paliativo, de certa forma populista, mas é a diferença entre essas pessoas morrerem de fome ou não. Se esse apoio vai ser permanente, como ocorreu com o PT, ou se ele vai refluir quando acabar o auxílio emergencial, ou se não for substituído por alguma outra coisa com Renda Brasil, ainda é uma questão em aberto. Na edição da época de 2 semanas, a gente mandou um repórter lá para o sertão do Piauí, para Guaribas, onde foi lançado o Fome Zero pelo Lula em 2003. É uma cidade que em 2018 deu 99% dos votos para o Fernando Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro. Guaribas ficou famosa nacionalmente desde que foi apresentada ao país como a cidade onde começou o Fome Zero. Inevitavelmente, a população viu a possibilidade de ter uma renda extra. E o que o repórter encontrou em campo é muita gente já dizendo assim, o PT foi importante para minha avó, para minha mãe, mas agora o Bolsonaro que está me ajudando. Tem gente lá chamando de Bolsa Capitão o auxílio emergencial nessas regiões. O efeito que isso vai ter no longo prazo ainda está para ser medido, para saber se vai ser efêmero ou não. Pedro, muito se falou sobre o custo político para o Bolsonaro de se aproximar do centrão, né, ou da chamada velha política. Parece que isso não colou, né, apesar dele estar alinhado aí com gente como o Roberto Jefferson, só para dar um exemplo. Cara, o Roberto Jefferson, acho que você tem toda a razão, é o exemplo maior, né? Ele foi condenado e preso no Mensalão, foi pego de novo no Petrolão e agora está posando de aliado número 1 do governo, inclusive tirando foto armado e coisas assim. Aí eu acho que entra a mesma questão do Fundeb, né? O governo sofreu uma derrota, o Bolsonaro vende como uma vitória. Para esses seguidores cegos do bolsonarismo, qualquer que seja a narrativa, para usar uma palavra da moda na política, eles acompanham. Dizem que não, na verdade, o que o governo está fazendo não tem negociação de cargo, não tem negociação de dinheiro, mas ele teve que ceder e se aliar a esses certos políticos para conseguir aprovar a sua reforma, né? Ou as suas medidas e reformas. É um pouco essa a narrativa. Olha, sim, eu sempre odiei o Centrão, sempre achei todo mundo bandido, mas a minha relação com esses caras agora se dá por outras bases. A minha relação deles, tudo bem, o Roberto Jefferson é meu aliado,
vários políticos do Centrão são meus aliados aí, mas eu não dou para eles as mesmas coisas que o PT dava ou que os outros partidos mais tradicionais da política davam. Isso é uma mentira, né? Uma falácia. As negociações com Roberto Jefferson só existem, e o Globo tem mostrado isso bastante, mapeando essa divisão de cargos, essa distribuição de vários postos que detêm muito dinheiro, inclusive público, para ser usado e distribuído, está indo tudo para a mão do Centrão. O modus operandi do governo Bolsonaro em relação ao Roberto Jefferson é o mesmo que houve em todos os governos anteriores, seja o PT, seja o PSDB, seja mais atrás ainda o PRN do Collor, né? Isso daí é igualzinho. Agora, tem ali uns 10, 15% aí, é o que dizem as pesquisas, a gente nunca sabe direito exatamente quanto é que é essa fatia, que engolem tudo que o Bolsonaro disser. São as pessoas que acham que o Rodrigo Maia... É engraçado isso, né? Elas veem o Roberto Jefferson como um aliado razoável, mas como o Bolsonaro demoniza o Rodrigo Maia, por exemplo, fica achando que o Rodrigo Maia é terrível. Estou usando o Rodrigo Maia porque ele é o presidente da Câmara, né? Acho que ele é o símbolo maior dessa negociação política que o Bolsonaro diz rejeitar. Então, se você for ver os 2 pesos e 2 medidas que os bolsonaristas usam para avaliar políticos que fazem parte de uma mesma tradição, de um mesmo campo ali, guardadas as devidas diferenças, é inexplicável. Pedro Dias Leite, editor-chefe da revista Época, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Valeu, Pedro. Até a próxima. Tava com saudade, me chamem sempre. Bom falar com vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.